essa noite com vocês. Eu creio, né, que Deus fez as duas coisas mais importantes em favor de nós. Deus realizou, efetuou as duas coisas mais importantes para nós, para mim e para você, que estamos aqui. Existem tantas coisas importantes, né? É importante sim, né, que você ande na vontade de Deus, ande no caminho de Deus, ande abençoando e sendo abençoado, né, seja aquilo que Ele tanto deseja, nós nessa terra, nesse mundo tenebroso, como luz e sal. Mas eu creio que as duas coisas mais importantes Ele fez, e sabia que essas duas coisas são as coisas que nós temos que guardar mesmo, com toda a nossa força, todo o nosso empenho, porque sem isso, amados, as outras coisas não vão ser conquistadas, ser realizadas. Pastor, quais são as duas coisas? Primeira, a salvação. Primeira, a cruz. Sem cruz, nada. Com cruz. E aonde foi conquistada essa salvação? Na cruz. Tem se falado, mencionado muito pouco, né? Mas se nós somos ou fazemos ou temos alguma coisa, foi pela graça e a misericórdia de Deus. Ali na cruz, graça e misericórdia se encontraram, né? Um tempo novo para a humanidade, um tempo de esperança, uma segunda chance que Deus deu ao homem. Deus é um Deus de segunda chance, né? Deu a primeira, tivemos lá, né, com a falha de Adão e Eva, ali com Noé, Ele deu, e agora Ele vem encerrar. Então a primeira, mas é a salvação. Você já é salvo. O dia que você teve entendimento, né, que você é pecador e precisava de Jesus e não tinha esperança nesse mundo, mais nada, e você entendeu aquilo e confessou Jesus, recebeu no seu coração e confessou com entendimento, tendo esse entendimento, você se tornou filho de Deus, e como filho você é guardado pelo Pai, Pai cuida, você é salvo. Agora a segunda é manter essa salvação, é mantê-la. Você foi salvo, agora manter essa salvação é outro problema sério, que o Senhor também sabia que não ia ser fácil, e por isso a segunda situação, a segunda coisa que Deus fez, mais importante para mim, foi o seu Espírito Santo, foi enviar o Espírito Santo. Você pode dar uma salva de palmas? Foi enviar o Espírito Santo, foi enviar o Espírito Santo, sabe? O Espírito Santo é o único que pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Não há outra maneira de nós sermos convencidos das coisas erradas que estão longe de Deus, afastados de Deus, se não for o Espírito Santo. O Espírito Santo faz com que nós temos desejo, fome de Deus, fome pela palavra, fome pela oração, fome pela comunhão, fome pela atenção a Deus. Quando isso nós não valorizamos, o Espírito Santo não atua nisso, nós começamos a ficar insatisfeitos, não temos mais fome pela oração, fome pela palavra, fome pela comunhão, nos distanciamos de Deus, e o coração começa a inclinar para as coisas do mundo, para aquilo que não agrada a Deus, para aquilo que vai tirar nós de Deus. E Deus é tão bom, que Ele deu o seu Santo Espírito. É Cristo em mim, Cristo em ti, Cristo em nós, que é a esperança de glória. E sabe, muitas vezes, nós recebemos o que é de Deus, as duas coisas mais importantes, que foi a salvação, que não custou nada para você, mas para Ele custou tudo. Para você não custou nada, mas para Ele custou a renúncia, né, do céu, a renúncia da vontade dEle, para prevalecer a vontade do Pai. Derramou seu sangue ali para nos perdoar, nos redimir e nos dar a vida eterna. Sabe, a salvação. E a segunda, amados, o Espírito Santo. Ele disse: é necessário que eu vá, eu preciso ir, porque se eu não ir, né, o Espírito não vai poder vir, e o Espírito que vai ajudar vocês, é o Espírito que vai fazer que vocês permaneçam em mim, permaneçam aguardando essa salvação. Sabe, amados? E tem muito crente perdendo a salvação, e às vezes até por poucas coisas. Muito crente não valorizando as duas coisas mais importantes que Deus fez. E uma das coisas que eu vejo assim, que tem um significado muito importante, é a questão do Espírito Santo. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses 5:22. 1 Tessalonicenses 5:22. Bota lá, Jonas. Está ali, ó. Quem não abriu, está ali bem claro. O Jonas falou: abstende-vos de toda espécie de mal. Abstende de toda espécie de mal. Interessante, não fala abstende de toda espécie do mal, fala abstende de toda espécie de mal. Do seria o único mal, de tem muitos mal.
Então ele alerta ali, escrevendo, né, aos Tessalonicenses, abstendo. E a palavra abster aqui, né, ela tem vários significados, né? O que é abster? Aqui significa deixar de fazer aquilo que não é bom, abster-se de toda a espécie do mal. Então abster quer dizer deixar de fazer aquilo que é bom, deixar de lado, ficar fora, não se envolver naquilo que não agrada a Deus, abandonar, renunciar, deixar de usufruir aquilo que vai me fazer mal. Então o significado de abster-se tem muito significado, né? Primeiro é deixar de fazer aquilo que não é bom, né? Aquilo que não é bom tem que deixar de fazer, deixar de lado aquilo que não agrada a Deus, ficar fora de uma situação que não agrada a Deus, não me envolver com aquilo que não agrada ao Senhor, abandonar, renunciar, deixar de usufruir aquilo que não me vai fazer bem, aquilo que, né, faz mal, aquilo que me faz mal, aliás. Um exemplo, deixar de comer chocolate. Pastor, o que está falando? Eu sou um chocolate? Eu também sou. Mas quando nós temos que deixar de comer chocolate? Quando eu sou uma pessoa que tem um problema de saúde, um diabético, por exemplo, sabe que ele não pode comer doce, chocolate. Ele sabe que isso ali, ele vai causar mal para ele. Eu estou falando um exemplo bem simples, para você entender um pouco. Então, eu vou ter que renunciar a essa coisa, porque eu sei que isso vai me fazer mal, vai me levar à morte física, né? Então, eu tenho que deixar de fazer. Não vou comer chocolate. O chocolate é gostoso, né? E assim como o pecado também é gostoso. Pecado também é bom, né? E pecado também, mas às vezes eu tenho que deixar, né, de fazer, porque o chocolate vai me fazer algo, me trazer uma consequência para o meu físico, mas o pecado vai trazer uma consequência espiritual para a eternidade. Então eu tenho que deixar de fazer isso, né? Agora, como é que eu vou deixar disso? Como é que eu vou conseguir isso? É uma luta. A Bíblia diz que é uma luta da carne contra o espírito. É uma luta, né? Na questão nós lutamos enquanto nós estiver aqui vivendo nesse corpo não corruptível, é uma luta, né? Nós estamos vamos passar um processo, né? Que somente o Espírito Santo pode nos ajudar, porque se eu não deixar o Espírito Santo estar mais em mim e mais cheio dele, a carne vai vencer. Se eu começar a negligenciar aquilo que Deus, como falei, a segunda coisa mais importante que Ele fez para nós, a primeira foi a salvação, a cruz, como falei, e a segunda é o Espírito Santo, é Ele, Deus em nós, nos ajudando, nos convencendo daquilo que é errado, nos fazendo lembrar daquilo que Deus quer, agrada a Deus, é Ele. E aí um processo que vai passando, isso é um processo que a Bíblia é clara, que fala muita coisa sobre isso em 3 fases. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus. A primeira fase é Atos 7,51. Abre lá. Atos, ou se não abre, o Jonatas põe. Jonas, vê se tu consegue aí. Atos 7,51. Olha aqui que às vezes não perde nem tempo em abrir a Bíblia aí, né? Graças a Deus pela tecnologia. Hoje está muito bom, né? A gente ser rápido e ganhamos tempo com a tecnologia. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistiu ao Espírito Santo, como fizeram vossos pais, assim também vós. Interessante isso aqui, muito interessante, né? O que ele fala? Vós que, deixa aí, Jonas, vós que resisti, dura serviço, incircunciso de coração e ouvido. A palavra incircunciso aqui, amado, quer dizer abrir. No povo judeu, para você ser marcado como um filho de Deus, era feita uma circuncisão, um corte lá no prepúcio, no pênis da criança, para dizer: esse é marcado, esse é judeu, esse é meu povo. Em Jesus Cristo, a incircuncisão deixou de ser feito no físico, e Deus está fazendo no coração, abriu o coração, né, para que a palavra de Deus, o Espírito de Deus entre. Mas aqui ele está dizendo incircuncisos, quer dizer, não, ele fecha o coração. Circunciso é circundado. Se ele dissesse assim, vós que são circuncisos, oba, mas ele fala incircunciso, pessoas que fecham o coração e o ouvido, ou seja, não só o coração para o Espírito de Deus entrar e poder concluir a obra, continuar a obra, mas também o ouvido, fecham o ouvido para não ouvir. Vós que resisti a quem? O Espírito Santo. Amados, é algo sério. É algo muito sério quando nós começamos a resistir ao Espírito Santo, né? Incircunciso. Quando nós fechamos o ouvido, nós simplesmente não estamos aceitando a verdade. Não aceitamos a verdade. Nós resistimos à verdade.
E sabe por que nós resistimos à verdade? Porque a verdade nos incomoda. A verdade nos confronta e nos incomoda. Ninguém às vezes aceita a verdade. Fica chateado quando fala, isso está errado, tá. Muitas vezes, por isso nós fechamos. Ninguém gosta de aceitar a verdade. Isso é muito sério, quando você não recebe e não aceita a verdade. Ela nos incomoda, ela nos confronta com a realidade do pecado. E, tão lembrado, quando Jesus, quem aqui lê a Bíblia vai estar lembrado, quando Jesus chegou para os judeus e falou assim, ó, vocês serão livres, verdadeiramente vocês serão livres, se Cristo libertar, vocês podem ser livres. O que os judeus falaram? O que é isso? Nós somos livres. O que estás falando? Nós somos livres. Ele falou, não, vocês não são livres, porque se vocês fossem livres, vocês me amariam, e vocês me odeiam, me perseguem, e querem me matar, então vocês não são livres. Nós temos pai como Abraão, ele falou, se Abraão fosse vosso pai, vocês me amariam, e não queriam me matar. Vocês têm um pai, é o diabo, é o nosso pai. Amados, aqui uma realidade profunda, uma realidade tremenda, que nós temos que abrir os olhos aqui para essa revelação. Aqui uma realidade entre o Pai Santo, o Pai da verdade, o Pai da vida, e o pai da mentira, que é o diabo. Você pode estar debaixo de uma paternidade, de uma unção de Deus, se você tiver com a verdade no teu coração. Mas compensação, se você resistir à verdade, se você resistir àquilo que Deus disse que tu deveria fazer, e tu está teimando, insistindo, você está debaixo de uma unção da mentira. Esse mundo terrível, esse cosmo que nós vivemos, um mundo terrível, é um mundo da mentira. Sempre, todos os dias, vai haver uma luta entre o céu e a terra, entre a mentira e a verdade. Sempre, todo dia, porque o mundo jaz maligno, está contaminado, a mentira está entranhada, e se nós não vigiar, nós não cuidar, daqui a pouco nós deixamos a paternidade de Deus, a paternidade do Pai, daquele que cuida, que nos amou e que nos ama, e entramos numa paternidade debaixo de um jugo de Satanás, e Satanás veio para matar, roubar e destruir. Aqui é uma grande verdade, quando Jesus confrontou, e o que aconteceu com eles? Eles queriam matar. O diabo sempre vai querer matar a verdade, ele sempre vai querer matar a verdade. Eu estava olhando aqui, e sempre, desde o começo, o diabo é mentiroso, é o pai da mentira, e desde o começo da vida, desde o começo da eternidade, lá, quando Deus fez, ele confronta isso, e a maneira de ele enganar é a mentira. Quando o diabo foi tentar Adão e Eva lá no paraíso, ele foi com uma faca? Ele matou Eva com uma faca? Ele matou com um revólver? Ele matou com um pedaço de pau? Ele matou com isso? O que ele matou? Semeando uma mentira. E eu quero dizer para vocês, quero dizer muito sério, Jesus não tem a verdade. Pastor, o que está falando? Ele é a verdade. Jesus não tem a verdade, ele é a verdade. Quando ele falou que não era desse mundo, você lembra do encontro dele com Pilatos? Estão lembrados? O que Pilatos chegou assim? Olha, é o seguinte, tu é o rei dos judeus? Eles estão dizendo que tu o dizes. Eles estão acusando tu de várias coisas. Tu fez, e Jesus há um confronto ali entre a verdade e a mentira. O homem tinha toda a autoridade, falou assim: não sabes tu que eu tenho autoridade para te soltar ou para te deixar livre tu? Ele falou: o homem nada tem se do alto não for dado, tu tens autoridade porque meu pai, eu não sou desse mundo. E quando Pilatos, sendo governador, faz essa pergunta, se vocês perceberem, Pilatos, após essa situação, esse confronto entre a verdade e a mentira, Pilatos disse assim: eu não vejo culpa nesse homem. Pilatos, enfim, na sua consciência, está dizendo: realmente, até no meu reino há corrupção, no meu reino também tem pessoas interessadas em querer ter vantagem, no meu reino também há discórdia, no meu reino tem muitas coisas que realmente
não é a verdade. E ele ficou quieto. Uma grande oportunidade que Deus deu naquele momento para aquele homem. Ele poderia dizer: não, verdadeiramente tu és o Filho de Deus, eu tenho autoridade. Quando Jesus falou, tu não terias se meu Pai não desse, já que eu tenho, eu posso tomar uma atitude. E ele podia tomar uma atitude, uma escolha de ficar com a verdade e rejeitar a mentira, e rejeitar esse cosmo, essa situação. Ele não, ele escolheu dizer assim: eu vou ficar neutro, eu vou sair dessa, eu vou lavar minhas mãos. Olha, gente, eu não estou vendo culpa nenhuma nesses homens, eu lavo a minha mão aqui, e agora é com vocês. Porque ele sabia que houve um confronto ali entre o reino deste mundo, o reino das trevas e o reino da luz. Por isso, meus amados, enquanto Jesus não vir, eu e você vamos estar todos os dias um confronto entre a verdade e a mentira. E o diabo é astuto. Eu quero dizer para você, né, nessa noite, Jesus não é a luz, Jesus não tem a luz, ele é a luz. É a luz que ilumina todo homem. Jesus não tem a luz, ele é a luz. Jesus não tem a vida, ele é a vida. Tá? E a Bíblia diz que ele veio para que tenhamos vida e vida abundante. Jesus não é um caminho, Jesus é o caminho. Amados, vocês estão sérios que está se maculando a igreja, se não vigiar, ela está, enfrentamos, né, algo muito sério. Enquanto não vê o arrebatamento, Deus vem buscar a sua igreja, nós não ir. Nós estamos enfrentando algo muito sério, que pode tirar a segunda e a melhor bênção que nós temos, e apagar o Espírito em nós. Hoje eu estou vendo assim uma geração, amados, algo que está acontecendo nesse tempo, nesta geração, algo muito sério, mudanças muito grandes, mudanças na área social, econômica, política, mudanças grandes, mas está havendo também uma mudança espiritual. O diabo está semeando algo muito sério nessa geração, principalmente jovens que vão para a faculdade. Não quero dizer que a faculdade não é bom, não, mas a faculdade, lá, o diabo está lançando algo que está contaminando, está minando a mente de muitos jovens dessa geração, que é o relativismo. O relativismo. Sabe, para Deus não tem relativismo. O que é o relativismo? O relativismo não é bem assim. Sabe, eu vi um testemunho de um jovem, uma situação de um jovem, filho de pastor, criado na igreja, vivia na igreja, foi criado na igreja, andando, e quando ele pegou e foi na faculdade confrontado numa situação que disse que a Bíblia não tinha autoridade, a palavra que ali está escrita não tinha autoridade para julgar essa situação hoje que estamos sofrendo no mundo da questão da homofobia. Ela não tinha essa autoridade. E quando ele viu isso, ele aceitou essa mentira. Ele aceitou essa mentira. Engano de Satanás. Porque a palavra de Deus é absoluta. A palavra de Deus é única. Passarão céus e terra, mas a minha palavra não vai passar. E quando ele aceitou isso, o Espírito entrou na sua alma. E esse jovem, que viveu na igreja até os 20 anos, 21 anos, experiência com o Espírito Santo, experiência com Deus, vivendo comunhão com os santos, ele deixou a fé, largou a fé. Hoje está uma pessoa desviada, longe da fé. Então, hoje, eu quero dizer para vocês, o inimigo é terrível. Ele é o pai da mentira. Desde o início foi assim. E o relativismo, nada é mais, né, do que dizer assim: eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero, não importa o fim, né, os meios não justificam o fim, eu sou feliz, eu quero ser feliz, não importa como vai ser. Então é um relativismo que está tirando absoluto total da palavra de Deus. Isso é um engano de Satanás. Satanás está enganando, né, essa geração. Essa geração, muitas coisas hoje está sendo normal, está invadindo, né, a sociedade, infelizmente até chegando na igreja, muitas vezes, e a coisa está ficando complicada, sabe?
uma meia-verdade. Olha o que eu vou dizer para vocês: uma meia-verdade não é verdade. Um meio perdão não é perdão. Uma meia fidelidade não é fidelidade. Uma meia confissão não é confissão. Um meio arrependimento não é arrependimento. Um meio arrependimento não é um arrependimento. E a única coisa que pode nos livrar dessa terrível situação que está sendo semeado no coração do mundo hoje, e infelizmente até dentro da igreja, é o arrependimento. O antídoto para curar isso, essa situação que Satanás está enganando, é o arrependimento. É o arrependimento, o único antídoto. Eu quero dizer para vocês, o diabo está jogando várias ideologias para confundir as pessoas, para as pessoas ficarem sem norte, sem rumo. Eu quero dizer para vocês, a ideologia de Deus continua sendo a mesma. Vocês sabem quando Jesus chegou para João Batista, chegou ali, que foi se batizar, vocês sabem o que aconteceu? A maioria, quem lê a Bíblia aqui sabe, quem não lê vai saber agora. Quando Jesus chegou ali, naquele momento, naquele tempo, e que João Batista estava dizendo para aqueles povos, vinha os soldados, o que devemos fazer? Não machuque as pessoas. Vinha o cobrador de impostos, não cobre mais do que isso. Vinha aquele que adulterava, não faça isso. Chegou ali, e daqui a pouco João Batista, quando se depara, ele reconhece, porque o Espírito Santo revelou, o Espírito de Deus revelou que ali era o Messias, ali era o Filho de Deus. E quando estava ali, ele teve uma visão, Deus permitiu ele ter a visão ali, do céu se abrir, a córpora vinha ali, e ele chegou ali, e Jesus veio para se batizar, e João Batista resistiu, estão lembrados? Como eu vou te batizar? Eu sendo homem vou te batizar? Tu és Deus, tu és o Filho de Deus, tu és o Messias, como é que eu vou te batizar? E Jesus disse assim, faça, porque se cumpra a justiça. E sabe que a ideologia de João Batista era arrependimento. Em outras palavras, Jesus disse assim, eu venho me render nessa ideologia. A Bíblia diz que João Batista estava ali porque Deus deu ele seria o preparador do caminho. O caminho é arrependimento, e ele falava, arrependei-vos, raça de víboras, arrependei-vos, está chegando o reino dos céus. E quando Jesus chegou ali, Jesus disse, eu cedo para essa ideologia, eu não vou diferenciar daquilo que Deus revelou para ti. Eu quero ser batizado, eu preciso ser batizado, porque essa é a ideologia do arrependimento. E sai João Batista de cena, entra Jesus, e Jesus continua pregando a mesma ideologia, arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. Jesus cumpre os 3 anos aqui de ministério, de nos salvar o homem, de morrer pelo homem, da libertação, e Jesus sai de cena, volta para o céu, ele inaugura a igreja em Pentecostes chega, e a ideologia continua a mesma. Pedro lá fala, arrependei-vos. Quando eles falaram, o que devemos fazer? Matamos o Filho de Deus, fizemos e agora? Arrependei-vos. A ideologia de Deus não muda, é única. Sem arrependimento não há salvação, sem arrependimento não há vida, sem arrependimento não há céu. Precisamos entender isso. A ideologia divina, a ideologia celestial, a ideologia do reino é arrependimento. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus? Sem arrependimento. E a igreja foi mais séria. A igreja disse, arrependei-vos em outras palavras, está dizendo, o fruto do arrependimento é conversão. Eu estou indo por esse caminho, eu desvio para cá, esse não é o caminho. Arrependei-vos, eu retorno para o caminho. Hoje não está havendo arrependimento. Quando eu falei do relativismo, do absoluto, jovens hoje estão praticando sexo à vontade, pessoas dentro da igreja diz que estão em Deus, praticam sexo, fica fazendo sexo antes do casamento, e acham que estão certos, julgo desigual, está contaminado isso, até igrejas, a igreja está baixando o nível, muitas vezes está aceitando tudo, até a questão dessa questão da homossexualidade, é terrível, o absoluto está perdendo, e o relativismo está entrando, e a Bíblia diz que a ideologia era essa, sabe, queridos, tudo começa o processo no pensamento, na mente. Ninguém peca e ninguém aceita mentira se primeiro não for no pensamento. É verdade ou não? Primeiro começa aqui, primeiro começa a luta na nossa alma. Neemias, você lembra de Neemias quando Neemias foi restaurar Jerusalém? Neemias viu, a Bíblia diz que ele chorou quando viu a cidade de Deus, a cidade do povo ali totalmente destruída. Ele caiu semblante.
o rei perguntou o que estava vendo, ele contou a história, o rei liberou ele, vai lá e faça, e ele foi, e quando ele chegou lá, que ele começou a trabalhar, Tobias e Sambalate, significava 2 demônios perturbando a vida de Neemias, e vinham com mentira, a mentira é o que quer nos levar a sair do caminho de Deus e da vontade de Deus. E aí dizia: Neemias, tomara assim, desce porque vão fazer uma festa para ti, vão fazer um banquete lá para ti. E Neemias disse: não poderei descer. Daqui a pouco vinha: Neemias, o rei mandou te chamar lá para isso. Não poderei descer. A Bíblia fala que por 4 vezes foi tentado, e as 4 vezes ele dizia: não poderei descer, porque tenho uma grande obra a fazer. E quando vinham os inimigos, ele conseguiu, aquilo que ele via, aquilo que ele percebia, ele conseguiu enfrentar e derrotar. E Neemias construiu algo sobrenatural. Eu conheço Jerusalém, estive lá, o Lucas sabe, eu fui 2 vezes lá, a cidade, aqueles muros são grandes, enormes, altos, largos, e a Bíblia diz, eu não estou lembrado, pastor, você que é formado na faculdade de Boston, vamos mudar Massachusetts, que está manjado, pastor Silvio, quantos dias foi reconstruída Jerusalém? Os muros de Jerusalém, Neemias, quantos dias levou? 52 dias, obrigado. A gente também precisa das pessoas, do Espírito Santo e das pessoas, eu esqueci, eu sabia que era assim, mas aquilo ali, que o povo de Deus reconstruiu em 52 dias, gente, é um sobrenatural, não tem como, mas é porque ele era obediente, e ele fez algo tremendo, maravilhoso, e os inimigos vinham, ele conseguia barrar, resistir, e não foi vencido, mas, depois da cidade ter totalmente construída, o povo de Deus, guardado dentro da cidade, começaram a voltar a cultuar tudo, Neemias teve o maior conflito da vida dele, conflito interno, o conflito de coração. Se você ler a história de Neemias, você vai entender, pastor, qual é o conflito? O conflito, ele não entendia, que aquele povo de Deus, que era o povo que Deus permitiu reconstruir a cidade, os muros, a cidade, estarem guardados, protegidos, eram tudo irmãos, eles estavam ali oprimindo um ao outro, a Bíblia diz que os ricos oprimiam os pobres, ou seja, alguém sempre querendo tirar vantagem de uma situação. Ele foi o maior conflito de Neemias. Neemias foi a Deus pedir misericórdia, porque ele disse assim: Deus, tu foi conosco, conseguiu fazer tudo isso, e agora eles estão aqui, tem tudo para ser feliz, e estão aí se corrompendo, se corroendo, se odiando, levar vantagem. O mundo é assim, o mundo quer a mentira, ele quer que você leve vantagem, ele quer que você diz assim: não é vantagem ficar com Deus, a vantagem é ficar com as coisas do mundo. A minha filha Cibele, ela está lá, né, na minha casa agora, está lá com dores para ter um bebê, a Lia que está chegando aí, então ela não pode vir no culto, mas ela estava conversando comigo um dia desse, eu abracei ela, porque a mulher fica muito sensível, né, principalmente nessa hora da gravidez, e ela falou: pai, eu não consigo entender, né, algumas coisas. Eu falei: filha, aí eu expliquei para ela que, dentro daquilo que ela me passou, eu falei do ladrão da cruz, dos 2 ladrões da cruz. Ela falou: pai, é uma pessoa que a gente investiu, foi lá, falou de Jesus, abraçou, ajudou de todas as maneiras no projeto, abraçou ela, foi na casa dela, deu o que precisava dar, amor, orientamos, estava discipulando, fizemos ela entender, ela estava aqui já há um tempo com a gente, e de repente ela abandona a fé, abandona a igreja, abandona os irmãos, por causa de uma situação, foi se envolver com a pessoa do mundo, e aí, carente, né, pessoa carente, e a Bela falou: tu sabe o que está fazendo, isso não está certo, não vale a pena. A Bela falou, a Bela usou essa palavra, essa expressão, não vale a pena, e essa pessoa respondeu: não, por ele vale, essa pessoa, acho que o pastor Silvio até quis orar por ela, ela não quis oração, é isso, pastor Silvio? Pois eu quero dizer para ti, essa pessoa vai voltar, e vai pedir perdão para ti, em nome do Senhor Jesus, para tu vai ver, o Deus que eu falo é Deus. E essa pessoa, quando essa pessoa falou assim, a Bela disse que sentiu uma dor no coração, por ele vale a pena. Em outras palavras, estava dizendo, não vale a pena seguir Jesus, vale a pena. O meu filho falou algo, e ele chorou com lágrimas, o Jonatas, para mim, quando ele esteve nos Estados Unidos, fazendo aquele curso teológico,
E ele aprendeu algo que um pastor pregou sobre a vida do apóstolo Paulo, que foi uma vida difícil. Eu não sei porque alguns, agora eu entendo, porque alguns levam a vida difícil mesmo, outros levam mais fácil, porque Deus conhece a estrutura. Uns honram a fé, outra fé os honra. E esses que levam uma vida sofrida para honrar a fé. E outros a fé honra. E ele falou que aquele pastor pregou a mensagem do apóstolo Paulo em Roma, trabalhando, fazendo tenda, preso numa casa, e ele sabia que de algum momento ali, passou, a Bíblia fala que passou um ano ali, 2 anos, parece 3 anos, e ele sabia que em algum momento os soldados romanos iam bater na porta, para dizer, você precisa ir ser morto. E ele não estava nem aí, ele era pregando Jesus, e muitos, a Bíblia diz que muitos vinham a ele, muitos aceitaram, receberam, e muitos negaram, não quiseram receber Jesus. E aí aquele pastor diz assim, vocês imaginem aquele dia que bateram na manhã, o soldado, chegou a tal hora, e Paulo dali, onde ele estava, da casa dele, que nem era dele, era alugada, ele caminhando para ser decapitado, foi decapitado. Esse pastor dizia, o que nessa caminhada esse homem pensava? Eu tinha tudo no mundo, eu tinha tudo, e eu considerei tudo como nada, e segui a Deus, de perseguidor para ser perseguido, e eu estou aqui, será que valeu a pena? Que conflito na sua alma? E ele diz assim, o que Paulo pensou? Nós não pensamos daquela caminhada, dali até onde vai ser decapitado, o que passou na mente dele, a batalha na mente do diabo para o que passou. E aquele homem dizia, não, Paulo disse, valeu a pena. Sabe por que valeu a pena? Ele disse assim, hoje milhares e milhares de pessoas colocam o nome de pessoas de Paulo, para honrar, para lembrar o apóstolo Paulo, o nosso apóstolo gentil. Mas muitas pessoas botam o nome de cachorro de Nero, nome daqueles que não vale a pena, ganham o nome daqui da terra, mas o nome daqueles que vale a pena, é o nome de Paulo. Você não precisa ser apenas uma lua, um sol, você pode ser uma lua, você vai iluminar sua noite, você pode ser um sol, vai iluminar apenas o dia, mas você sendo uma estrela, você vai iluminar tanto a dia como a noite. A estrela faz tanto de dia como a noite ela aparece. O sol à noite desaparece, a lua, mas a estrela brilha nas trevas, brilha para sempre. Você quer brilhar por algum tempo? Quer ficar só por algum tempo ou quer ser uma estrela? Eu quero só uma estrela, né? Deus falou para Abraão, olha para a terra e olha para o céu, as estrelas, sua geração, sua descendência será como estrela. Amém? Então, essa é a diferença, ideologia. Não existe, amados, pior cego do que aquele que não enxerga e não quer ver, né? Quando Jesus falou isso para eles, né? Vocês agora são cegos, agora vocês não são mais cegos, ele falou, né? Agora vocês sabem. Quando Jesus se manifestou, e aí eles disseram, agora vocês não são mais inocentes. O nosso problema é que enquanto é cego, mas depois de deixar cego, nós deixamos de ser cego, né? E o pior cego é aquele que não quer ver. Não existe o pior surdo daquele que não quer ouvir a verdade. Não existe pior surdo do que aquele que não quer ouvir a verdade. Geralmente a verdade nos confronta, nos incomoda, e nos leva num vale da decisão, recebê-la ou não, aceitá-la ou não, obedecer ou não. O caminho não é fácil, queridos. Só existe um caminho para isso, é a humildade. É a humildade. Não existe outro caminho para você receber e aceitar essa verdade no coração, se você não for humilde. Dizer, eu preciso de Jesus, eu preciso da graça dele, eu preciso do favor dele, eu preciso da misericórdia dele, eu preciso ser liberto, sabe? Quando você entende isso, que você precisa, você deixa de viver o mundo de mentira. E às vezes nós não estamos recebendo, porque nós, muitas vezes estamos vivendo nesse mundo da mentira. Esta luta de Jesus, até Jesus voltar, como eu falei, sempre vai ser, né? As trevas contra a luz, a verdade contra a mentira. Hoje, né, as expectativas nas igrejas, a maioria é baixa. Aceito qualquer coisa. Muitos mestres estão dando o que as pessoas querem.
A demanda é grande. Tem muitos mestres aí que estão enchendo templos, estão dando o que as pessoas querem. Pregar um sermão de exortação, pregar um sermão de santidade, pregar um sermão de arrependimento não é fácil não. A maioria, mas pregar um sermão, olha, benção aqui, aqui, vem para cá que tu vai ganhar casa, vai ganhar carro, vai ganhar tudo, vai ganhar isso, vai ter. Vem mesmo. Agora pregar um sermão de arrependimento contra o pecado, não é fácil não. Tem que ser homem, tem que ser corajoso. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Grave bem o que eu vou dizer para vocês agora. Eu escolho o céu. E você pode fazer o mesmo. O primeiro Adão pecou. Escolheu o pecado. Escolheu a morte. E a sua mulher Eva, a mesma coisa. Escolheram a morte, pastor Silvio. Escolheram o pecado. Mas graças a Deus, que Deus é um Deus de segunda chance. E veio o segundo Adão. E escolheu viver. E esse Adão, o primeiro Adão ficou maculado, manchado, trouxe consequências até hoje sérias, como a Eva. Mas o segundo Adão esteve aqui por 33 anos, saiu imaculado, saiu puro. E ele diz que vem buscar sua noiva, e a sua noiva é virgem, é pura e é imaculada. O primeiro se imaculou, mas o segundo é imaculado. Você quer fazer parte dessa noiva, sem mancha, sem rugas, sem mácula, ou quer fazer parte da imaculada? Eu quero fazer parte da imaculada, a noiva de Jesus. Diz que vai ser, pastor, como pode isso? O Espírito Santo vai te ajudar, e você vai tomar atitude na decisão, e você, naquele momento que a igreja for arrebatada, você vai estar dizendo, não, eu escolhi perseverar em Deus, eu escolhi Deus, eu escolhi a palavra de Deus no meu coração, eu escolhi viver aquilo que eu tenho aprendido, aquilo que tem se revelado ao meu coração. E aí, o Espírito Santo naquele momento, você está imaculado, virgem, a noiva, que é a igreja, essa noiva, a igreja, que ela vai estar imaculada. Não se engane, não se engane. Se quiser continuar vivendo no pecado, na desobediência, achando que isso vai te levar a algum lugar, vai sim, já sabe o que é o lugar. Mas aquele que escolher, está na verdade, viver a verdade, vai estar com ele. O noivo vem buscar a sua noiva. Amém? O noivo vem buscar a sua noiva. Irmãos, João 8,31. João 8,31. Dizia, pois, Jesus aos judeus: quem nele creram, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus irmãos. Para ser discípulo precisa o quê? O que está dizendo aí o texto? Permanecer. Se vós permanecer, se vós permanecer na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, filhos de Deus nosso Pai. A segunda fase que eu queria colocar aqui, Jonas, coloca ali para mim, Efésios 4:30. Então a primeira fase vocês viram, é resistir, A segunda fase é não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Não entristeçais o Espírito de Deus. Pode continuar ali, vamos ver o que entristece o Espírito de Deus. Tem uma linha, um monte aqui, pode, se você pegar a tua Bíblia aí, eu não pedi para o Jonas colocar, mas o que entristece o Espírito de Deus? Acontece, primeira coisa, quando eu permaneço na mentira, em vez de permanecer na verdade, eu permaneço na mentira, no engano, vivendo uma vida de quê? De amargura, de ira, de cólera, de gritaria, de blasfêmias, de fofocas, de insinuação, de insubmissão, de avareza, de inimizades, de comunhão, de falta de comunhão, de ingratidão. Se isso não parar, eu estou deixando o caminho de vida e caminhando para um caminho de morte. A Bíblia diz, pois aquele que diz estar na luz e entristece o teu irmão até agora, está em trevas. 1 João 1,9, vê se é isso, Jonas. Jonas, 1 João 1,9. Não é 1,9. Acho que é isso. 1 João 2,9, Jonas. 1 João 2,9. Como é que eu posso entristecer o Espírito de Deus, Aquele que diz estar na luz e odeia, algumas versões diz aborrece, o seu irmão
até agora está em trevas. Até agora, até o momento. Ou seja, Deus está dizendo, querido, você pode decidir. Você pode decidir. Quando a minha filha Sibeli falou aquela situação chorando, eu falei, filha, o ladrão na cruz, todos os dois tiveram a mesma oportunidade. Todos os dois estavam no mesmo nível. E interessante que Jesus só respondeu para aquele que aceitou, hoje mesmo estará comigo no paraíso. O outro, quando começou a censurar, a criticar a situação, e dizer assim, se tu mesmo é Deus, desça daí, salva-te a ti e salva a nós. Deus, ele não abriu a boca, e o outro foi testemunha por ele. A Bíblia diz que o outro disse, o que tu está falando? Tu não tem temor, nós merecemos estar aqui pelos nossos feitos, nós praticamos o mal, só fizemos o mal, nós não temos mais chance, nós, eu e tu aqui merecíamos, esse homem não fez nada. Aí quando ele acaba de expressar isso, ele diz para Jesus, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus disse, hoje, não é amanhã, é hoje, mesmo estará comigo no paraíso. Hoje, a Bíblia diz até agora, até o momento. Se você está com sentimento de amargura, de tristeza, falta de perdão e tantas outras coisas aí, é hoje o momento. Não é amanhã, amanhã não sabe se tu vai estar vivo. A Bíblia diz que nós não podemos acrescentar um dia. Hoje. E há o maior amor expressado de Deus naquela situação para os dois ladrões. Por incrível que pareça, o maior amor foi expressado por ladrão que o condenou. O que estava falando, pastor? Ele deixou o ladrão escolher, o assassino escolher. Ele não podia ali dizer, o que é isso? Eu posso te salvar, eu vim aqui, estou morrendo por ti. Jesus podia dizer isso. Jesus não interfere na sua escolha, no seu livre-arbítrio. Jesus, Deus, quando fala Jesus, fala Deus não interfere. Ele dá a oportunidade e a chance de tu tomar uma atitude, de tu tomar uma escolha. Ele dá toda. Os dois tiveram o mesmo nível de escolha, os dois estavam na mesma situação, os dois podiam tomar a decisão, um tomou a favor, outro tomou contra, um tomou escolher, decidir por ele, outro não. Então na nossa vida, queridos, aqui vai ser a mesma coisa, nós sempre vamos ter momentos que nós vamos ter que escolher na nossa vida. Agora eu tenho que discernir, se essa escolha agrada a Deus, é de Deus, e é com a palavra, de acordo com a palavra de Deus ou contra. Isso é muito sério. Isto pode mudar agora também, disse Jesus, eu sou. Ele não apresentou como eu serei, ou eu era, né? Passado eu era, eu serei, eu sou. Tanto é que no Novo Testamento, tudo que você vê, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou a videira verdadeira, eu sou a estrela da manhã, eu sou o bom pastor, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nunca falou, eu serei, eu era, eu sou, Deus é. Então Deus é presente, amado. Deus é momento da tua decisão, está ali, Deus fala isso. A outra, Jonatas, 1 Tessalonicenses, para finalizar, 5,19. Como eu falei para vocês, queridos, duas coisas mais importantes que Deus fez em nosso favor. Uma até nós vamos ministrar aqui, lembrando da sua morte e ressurreição. Primeira, a mais importante, as duas coisas mais importantes que Ele fez para nós. Primeiro foi nos salvar, através da obra da cruz. Derramou seu sangue, ali nos perdoou, nos redimiu, nos reconciliou, nos deu a esperança da vida eterna. Temos hoje direito e a legalidade, acesso, somos salvos. Somos salvos, não fizemos nada, Ele fez tudo. Essa é a primeira e grande coisa que Ele fez por mim, por você, por toda a humanidade. A primeira é mais importante. A segunda, o Espírito Santo, porque Ele sabia que a salvação já tinha, mas para aguentar essa salvação, não abandonar o Espírito Santo. Mas aqui, o que eu estou ministrando, essa questão das três fases, é resistir o Espírito, entristecer o Espírito e extinguir. Diz aí, 1 Tessalonicenses 5,19. Não extinguais o Espírito. E eu estava buscando essa palavra extinguais, no original, tá? Ela tem um significado muito interessante. Ela tem assim, significa abolir, aniquilar, exterminar por completo. Ela significa isso. E tem uma quarta situação aqui que é muito interessante. Significa abolir, aniquilar, exterminar por completo. Mas há algo muito interessante que significa, que diz também, retirar-se. Vocês estão lembrados de Davi? O que Davi expressou para Deus quando ele fez aquela lambança? Hein, pastor Silvio? Não retire de mim o teu
Espírito Santo. Davi estava dizendo em outra: Senhor, fiz a coisa toda errada, mas cheguei ao ponto de resistir ao Espírito, de entristecer o Espírito, fiz as duas coisas, e falta a última: se tu retirar, eu estou morto, Senhor. Deu para mim, por favor, não retire de mim o teu Santo Espírito. Essa palavra, extinguir, está dizendo, não retire, porque quando entristece, tu quer ficar no lado de uma pessoa que só te entristece? É difícil, é muito difícil, só a graça de Deus, e Deus é sensível, muito mais do que nós, e de repente, né, você só está entristecendo, resistindo, e começa esse processo de resistir, e entristece, né, com as atitudes, entristece com a palavra, entristece com motivações erradas, entristece com isso, aquilo, vai, e não busca a graça. Deus tem misericórdia, ele se retira. Amados, o único que pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo. Este é o último processo da vida de um cristão, né, que acontece quando ele não toma uma atitude realmente de arrependimento, uma atitude, né, toma essa atitude de se conformar com este mundo. Não vos conformeis com este mundo, mas ser renovado. Você sabe onde começa o processo da resistência, da mentira? Na mente. Nós começamos a achar que aquilo é normal. Não é normal, entristece, sabe? A igreja vai começar a clamar Maranata. Uma das coisas que está entristecendo, o mundo está tão, como os dias de Neto, está tão difícil, está complicado, gente. E eu falei para vocês, nós vamos todo dia, vai ser uma luta, uma trava, uma batalha, verdade contra mentira, a vida contra a morte, a maldição contra a bênção, vai ser sempre isso, até Jesus voltar, nós ir, não tem jeito. Eu e a Norma estávamos, como falei, nesse congresso, lá em Salvador, né, bem? E nós estávamos voltando, pegando o avião lá, e lá no aeroporto de Salvador, e nós estávamos sentados ali, faltava uma meia hora, uma hora para pegar o avião, e de repente sentou no nosso lado assim, 3 homens, e nós olhamos, e um estava assim, ridículo, e o diabo vem para ridicularizar o ser humano. Ele não pode afetar Deus, ele não pode, jamais vai afetar Deus direto, ele procura afetar Deus indiretamente. Fomos criados em mais semelhança. Aqueles homens bonitos, tinha um morenão assim, um fortão, e o cara, né, de salto alto, né, bem, salto alto, assim, aquela calça de mulher aqui, pinadão na bunda. Eu digo, meu Deus, o que é isso? Misericórdia, de mini blusa, aquela coisa, ai amor, aquela coisa de Jesus, e mais 2 no lado. Nós estamos indo para a marcha gay. Aí eu me lembrei que sábado, em São Paulo, foi a marcha para Jesus, deu não sei quantos milhões de pessoas, sábado, e domingo, hoje, foi a marcha gay. Por que os caras tinham que fazer logo isso? A verdade com a mentira, o confronto, vem a verdade, glorificando a Deus, a igreja, louvando a Deus, dizendo que existe Deus, que Deus é real, e a verdade, mas o diabo vem atrás, dizendo, não, é isso aqui. Isso não é coincidência, sabe? Eu quero encerrar a pregação. Com uma passagem. Eu quero que você pense antes de ir para a ceia essa noite. Eu quero encerrar essa pregação com uma passagem que vocês conhecem, a maioria, do cego de Jericó. Quem conhece aqui a passagem do cego de Jericó? Levante a mão. Quem conhece a passagem? Tem uns crentes que não conhecem? O cego de Jericó. Esse homem, ele não nasceu cego. Existem alguns cegos que Deus curou na Bíblia. Jesus curou quando estava aqui. Teve um cego de nascença, nós sabemos lá, que até os judeus diziam, como pode abrir o olho de um cego de nascença? Chamaram o cego, a mãe do cego, o pai do cego, o cachorrinho do cego, todo mundo para dizer que se ele era cego mesmo. Teve essa passagem, mas teve a cego de Jericó. Interessante que Jericó, a única vez que Deus teve em Jericó, foi nesse momento. Nunca mais Jesus voltou ali. Era a última vez que Jesus passou em Jericó. Nunca mais, a única vez era ali.
E a Bíblia relata uma história, quando Jesus passa ali, onde Jesus passava sempre tinha história, né? Bacana. E Jesus está passando ali, e de repente quando Jesus está passando ali, e tem uma multidão, e a fama dele estava correndo por todos os cantos, ele correndo, a Bíblia diz que havia um cego, não de nascença, porque ele diz, me torna a ver, ele já tinha visto, ele tinha entendimento da linhagem judaica de Deus, como um filho de Deus, e a Bíblia diz que quando ele vê aquele barulho, certamente ele perguntou, o que é isso? O que está acontecendo? Ele, né? Cego, não via, mas ouvia. Não, quem está passando aqui é Jesus, Jesus de Nazaré. E aquele cego, ele começa a gritar algo tremendo, ele começa a dizer, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele começou a gritar, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aquelas pessoas tentando abafar, não incomode, pare de gritar. E quanto mais tentava incomodar, ele dizia, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz que esse cego trajava, tinha uma capa. E essa capa, amados, essa capa, era uma capa em que o governo romano dava para as pessoas que elas não produziam. Elas, com essa capa, elas tinham direito a chegar e ficar em determinado lugar público, e ali as pessoas darem esmola. As pessoas passarem, então aquilo ali seria uma identidade de se a pessoa, ele pode receber, e as pessoas davam, segundo seu coração, esmola ali. Esse cego de Jericó, então ele estava ali na porta da cidade, as pessoas passavam e depositavam ali algumas moedas, como a gente vê, mas aquele homem, ele estava cego fisicamente, mas ele não estava cego espiritualmente. Quando ele clamou, filho de Davi, e gritou, por 2 ou 3 vezes ele gritava essa palavra, ele não gritou Jesus Cristo, nada, ele gritou filho de Davi. Você sabe por quê? Porque ele tinha um entendimento que se verdadeiramente o Messias vinha da linhagem de Davi, ele tinha todo o entendimento que o verdadeiro Messias, o Salvador do mundo, aquele que veio para libertar e salvar, vinha da linhagem de Davi. Em outras palavras, ele está falando, se verdadeiramente esse homem não é um falso profeta, não é um enganador, eu vou gritar filho de Davi, e ele vai fazer, porque a linhagem de Davi, todos que vinham da linhagem de Davi, no reinado aqui na terra, eles tinham obrigação de ajudar as pessoas, eles tinham que ajudar as pessoas, eles tinham que resolver o problema das pessoas. E quando esse homem começou a gritar, filho de Davi, e os outros tentando abafar, Jesus que ia passando, ele ouviu, e ele disse assim, esse homem sabe de fato quem eu sou, e sabe o que eu posso fazer. Em outras palavras, ele botou Jesus na parede, no sentido de fé, ele está dizendo verdadeiramente, se ele é filho de Davi, ele vai parar, ele vai me ouvir, e ele pode fazer, porque realmente ele é o Messias. E quando ele gritou, vocês percebem que as pessoas tentavam abafar ele, o mundo tenta abafar, o mundo tenta nos abafar, para nós não escutar o filho de Davi. Muitas vezes a igreja, eu e você, nós muitas vezes não temos recebido de Deus um milagre, porque nós não clamamos mais, muitas vezes nós não gritamos mais, o mundo nos sufoca, o mundo nos abafa, e eu não consigo mais gritar. Eu quero dizer para você, amados, tu tem que romper o medo, tu tem que romper aquilo que atrapalha, senão o mundo vai te dar uma capa, e a capa significava dignidade. Em outras palavras, aquele cego dizia assim, eu não tenho mais dignidade, eu não presto mais para a sociedade, eu sou um peso, eu não produzo, eu quero ser alguém, eu tenho condições de ser alguém, se eu ver, se eu não ver, eu vou continuar assim. Por isso ele dizia, tira-me dessa situação. E a palavra de Deus ali diz, que quando Jesus parou e chamou ele, eles disseram, tenha bom ânimo, ele te chamou. A Bíblia diz que ele, o que ele fez? A primeira coisa? Jogou a capa. E outra dizendo, não preciso mais disso, acabou, se ele me chamou, é porque agora está resolvido os problemas, a solução está resolvida, eu não preciso mais disso, eu não preciso mais de viver de esmola, de nada, agora eu sei que alguém pode realmente dar a solução para o meu problema é esse, e a Bíblia diz que ele nem alguém conduziu, ele foi, e chegou perto de Jesus, e disse, estou aqui Jesus, o que tu queres? Eu quero tornar a ver, eu não quero ver, eu quero tornar a ver. E Jesus responde, vê, o que ele falou? Tua fé te salvou. E naquele momento o homem passou a ver, e é quando ele passou a ver, ele não largou mais Jesus, ele seguiu para o resto da vida dele. A Bíblia diz que ele seguiu Jesus. Você era cego um dia,
Eu era cego. Nós éramos cegos espiritualmente. E um dia chegou a graça. O Espírito Santo nos convenceu, nos revelou, fez nós enxergar. Agora, amados, tome posse disso e viva a vida abundante que Deus quer dar. A escolha é nossa. A decisão é nossa. É minha e sua. É nossa. Beba água da sua própria cisterna. Você pode. Hoje tu tem acesso. Sabe, tem muita gente querendo beber água da cisterna dos outros. Não que não deva, pode até. Mas Deus se agrada quando você bebe água da sua própria cisterna. O que é beber água da sua cisterna? É amar primeiramente a Deus e amar as coisas de Deus. Amar a palavra de Deus. Amar a oração, amar a comunhão com os irmãos. Amar a santidade. Desprezar o pecado. Desprezar aquilo que não agrada a Deus. Às vezes vai ser preço alto para isso. Para morrer por Cristo é fácil. O viver por Cristo, pastor Silvio, que não é fácil. Aí tem que honrar a fé. Amém? Quero chamar aqui os irmãos do louvor. Queria chamar, vamos ministrar aqui a ceia. Pensa, amados, eu não sei como é que está teu coração. Davi expressava algumas coisas muito fortes. Uma deles, ele disse assim: não retire de mim seu espírito. Que ele sabia que ele sem Deus era nada. Sabia que estava, mas ele também chegava a algum momento: sonda em mim, se algum coração, né, não está mal, legal. Eu não sei como é que está seu coração, porque eu não sou Deus. Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Ele sabe qual é a sua motivação, né, qual é o seu coração. Eu queria que você, antes de vir à ceia, sonda seu coração. Pede para o Espírito Santo agora, ele está aí, sondar teu coração, a motivação do teu coração. Sondar mesmo, né, realmente se essa motivação está de acordo com a vontade de Deus ou não. Seja sincero, né? Pede a Deus. Não sei como é que está seu coração, se você está com problema de relacionamento aqui dentro da igreja, né, com algum irmão, falta de perdão, né, se está alguma coisa, amado, eu não sei. Se existe alguma coisa aí que está errado, não está de acordo com Deus e com sua vontade, é só você mesmo e Deus. É só você mesmo e Deus. E Deus está esperando uma coisa: que haja arrependimento, né? Que haja mudança de atitude. Quem quer realmente essa mudança? Levante a mão. Quem quer essa mudança? Quem deseja essa decisão, essa atitude? Levante a mão. Levante a mão bem alta, amados. Então eu quero dizer o seguinte para você: você que levantou a mão, eu quero que nessa atitude seja uma atitude física, por diabo ver. Por diabo ver. Estava falando do seu Dona Esther, que foi assaltada. Você sabe que só tem duas situações que a pessoa levanta a mão? Só tem duas situações que as pessoas levantam a mão. Sabe onde é? Uma é quando vão te assaltar. Quando vão te assaltar, o cara, levante a mão. Você tem que levantar a mão, porque se não levantar, vai levar chumbo. Você se rende. Sabe qual é a segunda situação, Walter Porto? Quando nós perdemos uma guerra. Quando os soldados perdem uma guerra, a primeira coisa que eles fazem, levanta a mão. Sabe o que isso está dizendo? Eu me rendo. Sabe onde você quer ter vitória? O único lugar que é interessante que você tem vitória é quando você é derrotado. Em outro lugar você é derrotado, você é especial. Mas em Deus, quando você é derrotado, você tem vitória. Tem muitas coisas que tu não está conseguindo vitória, porque tu não se rende. Eu quero fazer o desafio nessa noite. Você quer se render para Ele? Não é para o Tony não, pastor Tony. Quer se render para a sua palavra? Quer se render para a sua vontade? Quer se render para aquilo que agrada a Ele? Se você quer isso, quer se render para mudança e transformação na sua vida? Se você quer isso, diz: não é amanhã, hoje. Amanhã não sei se tu vai estar aqui.
Amanhã não sei se tu vai estar aqui, nem sei se eu vou ter. Amanhã não nos pertence. É hoje. É um momento que nós vamos fazer um culto tremendo. Um culto para relembrarmos aquilo que Deus fez em nosso favor. E se você pedir sinceramente que o Espírito Santo sonde e ver como é que está a sua vida, eu queria que você deixasse um minuto e falasse com Deus. Não fale comigo não, já falei muito, agora você vai falar com Deus. Como é que está a sua vida? E se o Espírito Santo falar e vai te mostrar, tenho certeza, porque Ele veio para nos fazer isso. Uma das coisas, Ele veio nos convencer, veio para nos lembrar daquilo, de tudo, tanto das coisas boas como das coisas ruins, para nós se arrepender. Se você quer isso, eu queria que você, antes de vir à ceia, que tu levantasse as mãos. Antes de quando eu ministrar ali, eu queria que você levantasse as mãos, como um sinal dizendo para o diabo: eu escolho me render a Deus, eu me rendo a Ti, de corpo, alma e espírito, eu me rendo a Ti, me rendo a Ti, porque quando eu me rendo a Ti, eu tenho vitória. Quando eu sou derrotado por Ti, eu tenho a vitória. Eu era para não estar aqui, com 7 anos de idade era para mim ter ido. Às vezes eu penso: Senhor, eu devia ter ido, devia ter me levado. Ele falou: não, eu tinha um propósito contigo. E eu escolhi algumas vezes na minha vida me render. Não é fácil. Viver por Cristo não é fácil. Morrer por Ele não é fácil. Morrer por Ele, mas viver por Ele não é fácil não. Enquanto os irmãos ministram, quero chamar o pastor Paulo. O pastor Paulo está aí? Ora aqui faz favor de me ajudar aqui. Ora pelo pão e vinho. E enquanto os irmãos estão para entregar, antes de entregar, eu queria fazer esse desafio para você. Ser sincero com Deus. Amém? Aleluia. Paizinho celestial amado, há momentos que não sabemos nem o que expressar diante de Ti. O Teu amor nos constrange, a Tua graça muitas vezes nos envergonha, porque reconhecemos que somos pó, somos cinza, que de nada somos merecedores. Mas muito obrigado, porque um dia Jesus Cristo desceu do trono, veio à terra em forma de homem, se fez pecado por nós, morreu naquela cruz, derramou seu precioso sangue. E é isso que exatamente estamos nesta noite, Senhor, testemunhando de uma maneira memorial, relembrando o feito de Jesus, relembrando, Deus, que quando fomos alcançados pela graça salvadora do Cordeiro Santo, nós passamos a ser novas criaturas, não mais pecadores sem rumo e sem direção, mas pecadores lavados, restaurados e regenerados do sangue do Cordeiro Santo. Muito obrigado por esta bênção, Deus. Muito obrigado por esta dádiva, Paizinho. Muito obrigado que nós podemos livremente chegar à Tua presença. O véu foi rasgado de cima a baixo por Jesus. E nós estamos aqui nesta noite, Deus, participando da Santa Ceia. Mas nós queremos chegar diante de Ti com os corações rasgados, quebrantados, transformados. Estamos aqui dizendo: Senhor, nós não merecemos nada disso. Nós Te pedimos perdão pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados, pela nossa infidelidade, Deus. E Te pedimos, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, trabalha no nosso espírito, transforma-nos, vivifica, nos faz uma metanoia permanente e constante, Deus. Mas mais uma vez expressamos a nossa gratidão, Deus, porque nós estamos aqui dizendo que somos parte de um único corpo, do corpo do Cordeiro Santo de Deus, o pão da vida, este pão que memorialmente estamos aqui nesta noite anunciando, Deus, que nós fazemos parte deste corpo, Deus, e que o sangue do Cordeiro Santo, simbolizado por elemento do suco, do vinho, Deus, é a nossa cobertura, é a nossa proteção, é a nossa propiciação. Mas também estamos anunciando neste momento memorial, Deus, que Jesus voltará para buscar o seu povo, como foi dito aqui nesta noite, a sua igreja, sem mácula, sem ruga, Senhor.
uma igreja que não está contaminada pelo mundo, uma igreja que verdadeiramente anda no temor do Deus Altíssimo. Oh Deus, como disse aquele homem, nós também dizemos: tem misericórdia de nós, Senhor. Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E nos ensina, Senhor, e nos ajuda nesse momento especial que estamos aqui vivendo, Deus, a sermos cristãos autênticos, cristãos diferenciados, cristãos que verdadeiramente ouvem o Teu Espírito e que querem fazer a Tua vontade, mesmo tendo um preço duro e difícil a pagar. Esta é a razão de sermos Teus filhos, esta é a razão de estarmos aqui nesta casa para Te adorar, esta é a razão de participarmos da Santa Ceia do Senhor. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero deixar o desafio a você. Você que está aqui essa noite. Ninguém é obrigado a nada, graças a Deus. Mas se você diz: eu preciso me render, eu quero me render a Ele, levante as suas duas mãos bem alto. Se você quer, levante as suas duas mãos bem alto, num sinal dizendo: Senhor, fale comigo, Senhor, eu reconheço a minha necessidade, a minha fraqueza, as minhas motivações, meu pecado. Eu reconheço que por muitas vezes eu tenho resistido a Ti e a Tua palavra, tenho resistido a Ti, Senhor. Eu tenho entristecido o Teu coração, o Teu Santo Espírito. Nessa noite eu clamo como Davi: não retire, Senhor, Teu Espírito de mim, me dá mais uma chance. Nessa noite eu quero escolher, eu escolho realmente fazer a Tua vontade. Me ajude a vencer o pecado, a não cair em tentação e me sujeitar a Ti, a Teu Santo Espírito. Eu desejo e quero fazer e faço parte da noiva, da segunda, da Imaculada, da Virgem. Me ajude. Eu reconheço que esse processo em mim mesmo, eu só vou te decepcionar, eu só vou me decepcionar, mas em Ti e contigo eu quero. Me dê forças para mim tomar decisão certa e atitude certa. Obrigado. Eu estou me rendendo, estou declarando que eu fui derrotado essa noite pela Tua palavra, pela Tua vontade, pelo Teu Espírito. E só Tu, Senhor, pode me ajudar a ser mais do que vencedor. Amém? Você pode dar uma salva de palmas a Jesus? Aleluia. Acesso a Ti, que me fez chegar aos Teus pés, me humilhar diante de Ti. Deixa o Teu rio passar em minha vida. Aleluia. E curar
teu querer, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Santo Espírito, amado meu, E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Amém? Então agradeça ao Senhor, porque um dia Ele agradeceu por estar ali e ter entrado em aliança novamente com o homem. Agradeça a Deus por essa segunda oportunidade. Amém? Por essa segunda chance que Ele deu a mim e a você e a nós, todo aquele que creu nele. Amém? Pode compartilhar a ceia, compartilhar o pão com quem você deseja. Amém? Aleluia. Irmãos, tu vai receber o copinho. Esse copinho, ele tem um diferencial. Ele tem uma tampinha, tá? Não é como o outro, tem uma tampinha. Essa tampinha futuramente vai ser o pãozinho junto. Nós vamos servir junto para ganhar tempo. Mas hoje ainda vai, né? Tá sendo assim. Então, tu tem que tirar a tampinha para pegar o vinho, amém? Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa o teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer. Deixa o teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma,
faz em em mim o teu querer, Senhor. Aleluia. Santo Espírito maravilhoso, Deus da consolação, Pai da eternidade, Príncipe da paz, videira verdadeira, estrela da manhã, rosa de Sarão, filho do homem, filho de Davi, Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, luz do mundo, bom pastor, oh grande eu sou, Deus Emanuel, Deus de paz, Deus de amor, Deus de perdão, Deus santo. Ensina-nos, ajuda-nos, oh, sara e seremos sarados, cura seremos curados, liberta e seremos libertos, ajuda e seremos ajudados, oh, Consolador, estrela da manhã. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Amém? Agradeça ao Senhor. Agradeça, tenha um espírito grato. A ingratidão é aquilo que mais entristece o coração de Deus. A ingratidão é fazer aquilo que não agrada ao Senhor. Isso é ingratidão. Então, reconheça, né? Seja grato nesse momento por tu ter a salvação, ser limpo de seus pecados e ter a vida eterna na sua pessoa. Que Deus dê graça para nós permanecer nele. Que Deus nos dê graça da sua vontade prevalecer em nós e de perseverarmos até a sua volta, ou a nossa ida, até o encontro com Ele. Que nessa noite, mais uma vez, estamos sendo selados pelo Seu Santo Espírito, pelo Teu amor e a Tua misericórdia, e reconhecemos que quem come e bebe tem parte contigo. Ajude-nos a fazer isso com graça e alegria no coração, Pai. Amém. Pode compartilhar, né, com quem você deseja, né, nessa noite. Compartilhe o sangue. No sangue a vida, né, no sangue a vida. Ele derramou o seu sangue, derramou a vida para nos dar vida, e vida é abundante.
Fala para o seu irmão: você não pode fazer nada, nada mais, para Deus te amar mais, e nada menos, para Deus te amar menos. Deus sempre te amou, Deus sempre vai te amar, porque Ele é amor, mas Ele é justiça também. Não esqueça disso. Deus é justo, e Ele vai dizer: vinde a mim, vós que sois justos, justificado pelo sangue, e aceitado aquilo que Deus deu a nós. Amém?